Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Falando agora de agentes morfoesculturais, né? Por que morfoesculturais, né? Porque eles dão aí a forma do relevo, né? Então os agentes exógenos, responsáveis pela modelagem dos relevos, estão ligados ao intemperismo, que são os processos físicos, químicos e biológicos sofridos pelas rochas que atuam conjuntamente. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que eles atuam de forma igual, né? E ao mesmo tempo, né? O que ele quer dizer de forma conjunta é que eles atuam todos ali de forma parecida, né? E não há cerceamento disso, né? Não para, quer dizer, se não para, a toda hora está passando por modificação o relevo da Terra, beleza? Um dos primeiros agentes morfoesculturais é o intemperismo físico, né? O intemperismo físico será relacionado às forças que desagregam. O que é desagregar? É arrancar, né? Quebrar, né? Você retirar, que você está pensando aí, da rocha matriz. Então, o quebrar, o desagregar, é simplesmente o ferir, né? A rocha, ou ralar, ou tirar dela. Ou seja, essa desagregação ela ocorre aí de uma forma constante, né? Que aí desagrega a rocha, ou seja, fragmenta, né? Fragmenta os grãos minerais em um material descontínuo e mais frágil. Pode ocorrer por causa da amplitude térmica, que é a variação da temperatura diária e sazonal, que leva à expansão e contração de algumas rochas, provocando fragmentações em diversos tamanhos. Mudanças de umidade e descompressão da rocha próxima à superfície também pode ter o mesmo resultado. Por sua vez, a água existente em fraturas e poros de rochas, ao congelar e descongelar, também pode desagregar a rocha. Então você vê que esse fato sempre está relacionado com o expandir e o contrair da rocha. Ela vai expandir durante o dia, porque é muito quente, né? Dependendo aí de algumas zonas, como a zona tropical, que é muito quente, essa rocha ela vai expandir, né? Então, se ela vai expandir, a tendência é que quando ela esfrie, né, volte ao tamanho normal, ela não é perceptível, tá, galera? Não é uma coisa perceptível, é uma coisa que ocorre diariamente sem você perceber. Por exemplo, no deserto, que é o exemplo de amplitude térmica melhor para exemplificar, ao dia chega a 50 graus. Então a rocha ela dilatou absurdamente. Quando dá à noite, chega a 0 graus, ou seja, ela contraiu o máximo que ela podia, né? Ela foi ali relaxando. O processo de estresse e o processo de relaxamento. Processo de estresse, processo de relaxamento. Com isso vai aparecendo o quê? Como se fosse essa distância entre os meus dedos, fraturas. E essas fraturas é tudo que a água quer. Quando aí ocorre uma chuva, a água costuma penetrar aí nessas fraturas, né, perfurando a rocha, fazendo com que um dia, esse primeiro pedacinho aqui, que um dia foi trincado, ele simplesmente saia, né, simplesmente desagrega, quebra, fragmenta, né. Então, essa fragmentação ela ocorre aí de forma muito suave, né, de forma muito suave, porém diariamente. Então, por isso que é muito difícil você perceber aí essa questão da erosão da rocha ou da fragmentação a partir do intemperismo físico. O intemperismo físico, galera, ele modifica a forma física, tá? Então é muito importante a gente entender assim, né, a modificação da forma física. Como também o intemperismo químico. Ele envolve principalmente as ações das águas sobre as rochas. Então você vê que quando entra a água, já não é mais um intemperismo físico apenas, né? Ocorre também um intemperismo químico. Então olha aí os dois intemperismos já atuando sobre uma mesma rocha, tá? A água da chuva torna-se ácida quando reage com gás carbônico e com outros gases presentes na atmosfera. Ela também interage com os materiais orgânicos existentes no solo, ou seja, ela combina, né? A água, você deve estar estudando em química, ela é considerada o solvente universal. Então, tudo que é possível, a água ela vai dissolver, entendeu? Então, ela sempre vai trabalhar no papel de dissolução aí. Então, ela é considerada o solvente universal. A água é considerada o solvente universal, beleza?
Então, ela vai combinar com o solo, com os gases, com a acidez das águas pluviais favorece a decomposição e o transporte dos minerais primários. Das rochas também a formação de minerais secundários, por meio de algumas reações químicas. O intemperismo biológico está ligado à contribuição dos seres vivos. Olha aí, né? Então nós temos até agora o químico e o físico. Químico pela ação da água, físico aí então pela ação da temperatura, tá? Então isso ocorre ao mesmo tempo. Olha que coisa bacana. E aí nós estamos falando agora de intemperismo biológico. O intemperismo biológico está ligado aí, ó, à contribuição dos seres vivos nos processos de alteração das rochas. A ação das raízes de muitas árvores em fraturas de rochas leva à sua fragmentação e pode, por meio da produção de ácidos orgânicos, né, intensificar a dissolução de minerais. Além disso, bactérias, algas e líquens liberam substâncias químicas que quebram minerais existentes nas rochas, a fim de obter nutrientes para sua sobrevivência, e por isso intensificam os processos de intemperismo. Por outro lado, animais podem penetrar em rochas em busca de proteção e deslocar grãos ao secretar líquidos que as dissolvem. Então, olha aí todo um processo de intemperismo biológico ocorrendo, desde as raízes das plantas até aí a questão dos animais procurarem por proteção dentro das rochas, beleza? E aí ele vai dizer, ó, olha que bonito aqui embaixo, ó, todos os processos de intemperismo das rochas, do transporte e da decomposição do material é chamado de erosão. Então, temos três intemperismos que atuam, né, para o processo de erosão da rocha. Então, quando ocorrer intemperismo, vai ocorrer aí erosão. A erosão é o desgaste da rocha, tá? Desde a desagregação, fragmentação até o transporte. Tudo isso é erosão. Existem muitos agentes ligados à erosão das rochas e do solo. A erosão provocada pela ação das águas pluvial e fluvial é importante nas áreas de climas tropicais úmido, em regiões semiáridas ou desérticas, como o Saara africano. A erosão mecânica decorrente da ação dos ventos é preponderante. Nas altas latitudes, destaca-se a erosão pela ação do gelo. Pluvial e fluvial, galera, que a diferença é básica, viu? Fluvial é o rio. Pluvial é chuva, tá? Fluvial é rio, pluvial é chuva. Beleza? A diferença básica aí dos dois, para vocês não ficarem confusos. Nas altas latitudes, destaca-se a erosão pela ação do gelo. Altas latitudes são nos polos, tá? Se você entender aqui como a Terra, aqui é uma alta latitude, nós estamos aqui na zona tropical e aqui é outra alta latitude, tá? Polo Norte, Polo Sul. A erosão a ação do gelo na alteração das rochas e no transporte dos materiais. No litoral, ocorre a erosão costeira, pela ação das correntes e das ondas do mar, que a gente chama de abrasão, bem como pela alteração do nível do nível das marés. Então nós temos aí, ó, uma ação provocada pelo vento, né? Você vê como tem um formato interessantíssimo, né? Muito bonito aí, pelo menos no ponto de vista geográfico. Além dos fatores naturais, a ação humana interfere profundamente nos processos erosivos. A ação humana quem, né? Somos nós. A retirada de vegetação e as práticas agrícolas inadequadas aceleram o processo erosivo, com muitos prejuízos para o ambiente natural. Eu estou só lendo o parágrafo, tá? E acompanha aí. E para a população, como perda de nutrientes do solo e decorrente da redução de área para cultivo, a emissão de poluentes, por outro lado, pode alterar a composição das águas que realizam o intemperismo das rochas. Nas cidades, a impermeabilização do solo e a ocupação indiscriminada das vertentes alteram a dinâmica das águas, gerando deslizamentos, enchentes e outros problemas. E aí, claramente, não há um planejamento ambiental, né? Se ocorresse um planejamento ambiental, com certeza isso não ocorreria, né? Esses problemas. Deslizamento, enchente, né? Pessoas morrem todo ano aqui no Brasil por causa disso. Então, fica aí a dica
de futuramente tentar fazer um planejamento que já existe, que já está na lei e que já é obrigatório, inclusive. Formas do relevo, né? Como resultado da ação de agentes morfoestruturais e morfoesculturais, é possível identificar muitas feições no relevo. Planaltos apresentam superfície relativamente elevada, acima de 300 metros, e com topo quase plano. Existem planaltos de origem vulcânica, magmática e sedimentar. Geralmente estão cercados por áreas deprimidas, que são as depressões. É possível identificar facilmente as bordas de um planalto, quando marcadas por um grande declive. São denominadas escarpas, modeladas pelo tectonismo ou pela erosão. A forma de relevo que apresenta todas as encostas escarpadas é chamada de chapada. Um relevo que possui um lado com uma escarpa bem marcada e outra borda com declive suave é chamado de cuesta. Acabei de falar, né? Acentuado, né? Um lado de escarpa bem marcado, ou seja, ela tá ali em pé e é visível, e a outra é assim, ó. É diferente de ser assim. É assim, ó, empenado, entendeu? Ou assim, ou assim. Depende muito. Isso aqui é muito por causa da ação do vento, tá? O vento bate aqui. Antes ela era assim, né? Aí quando o vento começa o vento e a chuva começam a bater, ela vai se moldando, né? Se esculturando. Então a morfoescultura aí ocorre. E a cuesta é muito interessante porque você observa de longe já. Quando você está próximo ali, você já entende que aquilo ali é uma cuesta devido ao formato. Uma formação intermediária entre o planalto e outras formações mais irregulares. Essa diferença entre uma borda e outra ocorre devido à atuação do intemperismo sobre rochas com resistências variadas. Por isso, a erosão atua de forma mais intensa nas vertentes escarpadas da cuesta, que podem apresentar até uma regressão lateral. Montanhas possuem aí altitudes elevadas e resultam de atividades vulcânicas, do movimento de placas tectônicas que formam dobramentos na superfície terrestre, da erosão lenta das áreas do entorno ou mesmo de falhamentos de blocos de rocha. Uma cadeia de montanhas constitui uma cordilheira. Galera, pega uma canetinha aí, dá uma grifada nesses dois parágrafos que a gente acabou de passar, tá? Você vai observar aí como são processos diferentes, né? Esses processos diferentes também formam relevos diferentes, tá? Então, você tem aí, ele está falando do planalto e da montanha, né? O planalto ele já passou pelo processo erosivo em milhões de anos. A montanha, ela passou pelo processo de tectonismo, é diferente. Não é pelo processo de erosão. Mas depois que ela se forma, ela aí sim vai passar pelo processo de erosão. E a tendência é aumentar de tamanho? Não, a tendência é rebaixar pela erosão. Mas se ela continuar sofrendo com o processo do tectonismo, a tendência é ela continuar subindo de altitude, tá? Que é muito importante, que é muito interessante, inclusive. As maiores montanhas do mundo, as maiores montanhas do mundo resultam de dobramentos como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, onde fica o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, com 8.850 metros. No Havaí, no Japão, existem grandes montanhas vulcânicas, respectivamente Mauna Kea e o Monte Fuji. Montanhas originadas por falhamentos são encontradas na Alemanha, como a Montanha Haas e também em Sierra Nevada, os estados da Califórnia e Nevada nos Estados Unidos. Não existe uma diferenciação precisa entre montanha e morro, olha só. Por isso, muitas pessoas identificam como montanha qualquer elevação significativa do terreno. Porém, por convenção, chama-se morro ou colinas as elevações que apresentam maiores altitudes. Segundo o IBGE, os morros referem-se a relevo com a altura de até 300 metros. O sudeste brasileiro tem um relevo marcado por uma grande sucessão de morros, dispostos, como dizia o geógrafo brasileiro Azi Abissar. Como um mar, o termo serra também é usado, sem muita precisão, para nomear conjunto de formações diversificadas do relevo, como planaltos, cuestas e dobramentos. Uma formação que se destaca nas paisagens de ambientes áridos e semiáridos é o Enseioberg, que constitui uma rocha isolada residual, ou seja, que ofereceu maior resistência
ao intemperismo e à erosão e se destaca em áreas planas de maior altitude. O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um exemplo famoso de iceberg no território brasileiro. Ocorre muito aqui no Ceará também, tá? As áreas mais baixas e planas, com pouca variação de altitude, são chamadas de planície. Aí, ó, nós temos aqui, então, a formação da planície do Mar Morto, né? Depressão do Mar Morto, na Jordânia, está a 413 metros abaixo do nível do mar. Tudo que está ao redor dele aí, galera, ó, é a parte mais alta. Mas entre a parte mais alta e a depressão, nós temos aqui, ó, a planície, que muitas vezes ela pode ser alagada, né? No período de cheia, no período de seca, as águas recuam, então ela aparece de uma forma mais clara, né, mais evidente. Depois ela pode ser inundada novamente e por aí vai. Então, nelas predomina a sedimentação, falando aqui da planície, ó. Falando aqui da planície. Nelas predomina a sedimentação, tá? O que é a sedimentação, então, é o depósito, né? Então, depósito de material retirado pelos agentes erosivos. Existem três tipos de sedimentação: marinha, lacustre e fluvial. As planícies são encontradas em todas as regiões do mundo, de ambientes úmidos a desérticos, em climas quentes ou frios e nos mais variados tamanhos. Galera, marinha, porque é uma planície que está relacionada ao mar. A mais comum aqui no Ceará é a fluvio-marinha, né? Porque é uma planície de rio se encontrando com a planície litorânea, que a gente chama de praia, né? Então o nome científico aí é planície litorânea, a praia. E a planície fluvio-marinha é aquele local onde há o encontro da água do rio com o mar, né? Então nós temos a formação aí de várias planícies. E a planície lacustre é as planícies de lagoas, né? Lagoas, açudes, tudo isso tem a ver com as planícies lacustres, beleza? Então você tem aí a diferença básica das três: marinha, fluvial e lacustre. Tem a fluvio lacustre, tem a fluvio marinha, tem a fluvio lacustre marinha. Então tem aí uma mistura de planícies de acordo com o que você pode observar na paisagem, né? Ali na formação da paisagem, quando há o rio, quando há o barramento do rio, quando há a chegada do rio ao mar. Então você tem aí muitas possibilidades de planícies. Na América do Norte, as grandes planícies se estendem por mais de 2,9 milhões de quilômetros quadrados entre os Estados Unidos e o Canadá. O deserto do Saara, na África, também apresenta vastas planícies. Então você tem aí vastas planícies formando aí tanto o deserto como o território norte-americano. As depressões são formações de relevo que estão rebaixadas. Então nós temos aqui um exemplo clássico, que é o Mar Morto. Então fica aqui, ó, a imagem para você. Eu vou sair do meio para que você possa vê-la, tá bom? Seu livro aí, né? Você pode acompanhar. Nós estamos inclusive na página 70, na página 80, tá? Temos aqui na página 80 a foto do Mar Morto e do exemplo que é a sua depressão, beleza? Todo mundo sabe que a depressão é formada porque está abaixo do nível do mar, não tenho que discutir. Ele bota uma foto do Mar Morto, meninos, na Jordânia, porque é um exemplo de não só uma depressão, mas uma depressão absoluta, né? Porque ele está abaixo do mar a 413 metros abaixo do nível do mar. Então, não é pouca coisa, beleza? Não é aí qualquer depressão, é uma depressão significativa, que a gente chama inclusive de depressão absoluta. Bom, uma depressão pode resultar de diversos processos, como a erosão, impactos de meteoros que atingem a Terra, tectonismo e vulcanismo. Nas depressões, os processos erosivos ligados à ação da água e dos ventos podem ser intensos. As depressões fazem parte da paisagem de muitos países. Em vários deles, inclusive, existem depressões absolutas, ou seja, cuja elevação está abaixo do nível do mar dos oceanos, como Israel, Síria e Jordânia. Então você tem aí o Mar Morto como um exemplo de depressão absoluta, beleza?
As primeiras civilizações surgidas durante o Neolítico, de 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo, desenvolveram-se em planícies de grandes rios asiáticos e africanos, como os rios Tigres e Eufrates, no rio Nilo, né? Do rio Amarelo, na atual China, e do Hindu, na Índia. Então você vê aí como o rio sempre foi importante para a formação das pessoas, né? Não só o ser humano individual, mas o ser humano enquanto coletivo. Também se desenvolveu nas vases de rios, que eram alimentados por sedimento na época das cheias. Civilizações pré-colombianas ocuparam regiões montanhosas na América do Sul, como Machu Picchu, emblemática do Império Inca, construída acima de 2.400 metros de altitude. Apresenta uma área urbana e outra dedicada à agricultura, além de locais para armazenamento de alimentos. O cultivo da forma de terraço mostrava que os povos pré-colombianos conseguiam superar as dificuldades do relevo. À medida que terraceamento, meninos, é formação de degraus, tá? Você vai formando degraus e ali você tem a intenção de frear a água da chuva. Então, quando você freia, consegue ali frear a velocidade da água da chuva num relevo íngreme, né? A chuva ela não arrasta a vegetação. Ela consegue ali, de acordo com os degraus, ela vai, né? Primeiro degrau, aí vai batendo a sinergia da água da chuva. Então, se você bate a sinergia da água da chuva, ela não arrasta mais o seu sedimento e nem a sua planta. Então, você consegue fazer uma agricultura aí de uma certa qualidade e simplesmente ter o que comer, né? E na época era bastante difícil. Bom, e aí nós temos superar as dificuldades de relevo. À medida que as técnicas de construção eram aprimoradas, algumas formas de relevo deixavam de ser uma barreira à ocupação humana. Contudo, em muitas situações, a ocupação não é adequada à dinâmica natural da forma de relevo, o que gera graves problemas. As diferenças sociais, verificadas tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, acabaram levando as populações de baixa renda a habitar locais mais vulneráveis, como vertentes íngremes e vazes de rios. Esse tipo de ocupação favorece catástrofes causadas por desastres naturais. Por exemplo, uma chuva um pouco mais forte pode causar enchentes nas áreas ocupadas próximas às vazes de rios, prejudicando as pessoas que podem perder seus pertences, até mesmo a vida. Isso acontece e é muito característico no Rio de Janeiro, galera. Quando começa a chover, já era. Aqui nem tanto, porque nosso território em Fortaleza ele é muito plano. Então, como é muito plano e excelente de morar, você ainda não identifica. Aqui o grande problema é nas margens dos riachos e rios, que ainda tem ocupação e aí se torna grave, né? Mas lá no Rio de Janeiro não. O negócio é complicado, porque a cidade é toda em cima de formações de morros, né? Então, o deslizamento de terra na comunidade Beira do Rio, na cidade de São Paulo, também é um exemplo. Após uma forte chuva, 4 moradias deslizaram com a terra. Então, você não tem uma estabilidade, né? Uma coisa interessante que ocorreu aqui em Fortaleza é que o único morro que ainda poderia ter algum risco, né, que é a comunidade ali do Vicente Pison, que fica próximo ao Mucuripe, esse morro ele foi estabilizado, né? Colocaram gramas, né, árvores e ali pronto, ali você... E ainda fizeram um processo de terraceamento. Aquele processo de você fazer cortes assim, colocar vegetação. Você estabilizou o morro, pronto, ali ele não cai, vai passar um bom tempo, cobre de grama ou de alguma vegetação. Ele não pode cobrir de vegetação, né, arbusto ou arbórea, porque aí pode incentivar a criminalidade. Então ele bota um gramado, né, coloca ali alguma coisa para fazer uma irrigação. E aquela irrigação, aquele gramado, ele pega a raiz do gramado, se prende ao solo, o gramado fica bonito, é baixinho, não incentiva a marginalidade, aos marginais, né? E aí não incentiva ao roubo nem nada e ainda estabiliza a formação ali do morro que tinha, né? Que era bastante perigoso para quem lembra aí, quem passava lá em frente. Era
era uma iminência de perigo, né? Você tinha ali que, com certeza, uma hora aquilo ia desabar. Se ia desabar, nós temos aí então a estabilização por conta do poder público, né? A prefeitura foi lá, meteu uma grama, né? Botou uma escada e fez os cortes como é para ser, e ali passa 200 anos daquela forma. A não ser que o gramado comece a ser descuidado, né? E aí, nesse descuido, vai aparecendo a terra vai ficando amostra, a chuva vai cavando e aí começa de novo o perigo. Mas enquanto tiver vegetação, né? E as pessoas não ocuparem a ponta, né? Só lá na parte de cima, não ocupar a vertente mesmo, né? A barreira, esse morro não vai cair. Então, bem legal, é um exemplo, né, de gestão, né? Você está gerindo ali um eminente risco, né? Você elimina as possibilidades de risco. Você eliminando as possibilidades de risco, você elimina as possibilidades de mortes, né? E você morrer por um deslizamento de terra é muita irresponsabilidade do seu governo, tá? É muita irresponsabilidade da sua prefeitura, do seu governo do estado, por aí vai. Por quê? Porque aquele relevo ele sempre esteve ali. Antes, inclusive, do governo existir, antes, inclusive, da população chegar, ele já estava lá. Então, é preciso você se adaptar de acordo com o que está ali, né? Você quer sobreviver e que se você quer perpetuar a espécie adiante, você tem que se adaptar e ver o que é melhor, né? Então o governo ele tinha que estabilizar as partes mais altas, dizer, ó, aqui não é para ocupar, aqui é para ocupar, aqui pode, aqui não pode, e assim vai a questão do uso do solo, né? Do uso do território, da terra. Então isso é gestão. Bom, a retirada da cobertura vegetal de encostas e a impermeabilização do solo, de maneira geral, altera a dinâmica do ciclo hidrológico e potencializar os efeitos da chuva e da erosão. As várzeas são sujeitas a receber águas em período de chuva. A modificação das características naturais de encostas, por motivos variados, né, nós já falamos, intensifica a ocorrência de diversos tipos de movimento de massa, como queda, tombamento e rolamento de blocos rochosos, deslizamento ou escorregamentos, movimento de solo e rocha. Corridas de massa, são os fluxos de lamas e detritos, né? E subsidências ou colapsos, que é o afundamento rápido ou gradual do terreno. Então você tem aí, meninos, e eu quero que você grife esse último parágrafozinho aqui, ó. Isso vai cair em prova, tá? Muito importante porque ele coloca aí os nomes científicos, né? E coloca o que é e o que pode ocorrer. E todos eles podem ocorrer ao mesmo tempo, como podem ocorrer apenas um, né? Ou como pode aí, nós temos aí deslizamentos, aqui ó, deslizamento, corridas de massa, subsidências ou colapsos. São 3 problemas, né? Esses 3 eu já vi ocorrendo ao mesmo tempo. Que aí com certeza não consegue aí ter sobreviventes, né? Mas quando ocorre um ou outro, né, é porque aquela área já está em um risco, se eu posso botar em cor, aquele vermelho vibrante, né? Para dizer que as pessoas precisam sair dali. Mas sair para ir para onde, né? E aí eis o problema da moradia no Brasil. Mas aí vamos o brasileiro ele consegue se adaptar aos problemas, né? Conviver com os problemas, não resolvê-los, né? O problema existe, está lá. Enquanto ele estiver lá e não ocorrer e não matar ninguém, eu vou levando, né? E quando ocorrer, a culpa não é minha, a culpa é do governo anterior. Então, assim vai e assim é levado o Brasil. Lembre-se, eu sempre digo, o Brasil não é para amadores. Bom, desde os anos 40, né, o relevo brasileiro tem sido objeto de estudo de diversos geógrafos que apresentam distintas classificações. Galera, o Haroldo de Azevedo foi um importante geógrafo, né, um importante cara para definir aí nosso primeiro mapinha de relevo, de 1949. Eu vou dar só a dica, em 1949 tinha tecnologia que nós temos hoje? Não. Então, como foi que ele fez? Ele fez, então, que predomina o relevo brasileiro de altitudes de mais de 200 metros, que ele definiu como planaltos,
e planície apresenta altitudes inferiores a 200 metros. Classificou dessa forma muito simples. E aí nós chegamos a esse resultado com esse mapa, tá? Você vai perceber que isso vai ficando mais complexo, né? Aí é uma forma muito simplificada por causa do ano, né? E da falta de recursos da época, 1949. Vamos para o próximo. E aí já chega em Azi Absar, né? No professor Aziz, ele apresentou outra classificação para o relevo brasileiro. Ele definiu duas categorias, planaltos e planícies, que foram subdivididas. Embora tenha como base as mesmas categorias de Haroldo de Azevedo, né, essa classificação é mais detalhada e chega a 10 unidades de relevo. Observe que o Nordeste brasileiro foi redefinido por Absar, assim como a planície do Pantanal. E aí nós temos, presta atenção aí a diferença, ó. Haroldo de Azevedo, 1949, professor Aziz Absar, em 1962, ó. Olha o Nordeste, já apareceu aí outras problemáticas, né? Ó, não tem essa formaçãozinha aqui do Maranhão, ó. Aqui já tem, ó. Maranhão, Piauí, ó, brasileiro, Maranhão, Piauí, Uruguai, Rio Grandense, lá embaixo, ó. Então, cada vez mais foi ficando mais complexo e mais detalhado, o que é interessante porque foi debates que ocorreram, né? Visitas ao campo, né? Trabalhos de mapeamento, né? Equipes técnicas, bolsistas, laboratórios, todos eles trabalharam para que chegasse aí a esse resultado. E aí, depois do professor Aziz, né? Aziz Absar, nós temos o professor Janildi Ross, né? Que esse mesmo não morreu. Quem morreu foi os outros dois. Até porque não tem a data aqui, né? Mas o professor Fernando leu todos os três. Que, como os anteriores, também foi professor na Universidade de São Paulo, utilizou imagem de radar do projeto Radam Brasil, inclusive um professor da geografia chamado José Marcos de Souza, né? Foi um dos professores do tio Fernando na pós-graduação. Ele também trabalhou nesse projeto Radam Brasil, mapeando o estado do Ceará, tá? Então você tem aí grandes cientistas, grandes mentes a serviço do Brasil. Ou seja, nem tudo está perdido. Para propor a classificação do relevo brasileiro. Além disso, o geógrafo apresentou a nova divisão, as depressões, áreas rebaixadas em relação ao seu entorno por processos erosivos. Então você tem aí uma grande novidade. E olha a diferença dos mapas, né? Você tem aí uma numeração já, né? Para cada coisa, né? Então você vê, ó, o nível de complexidade, né? Que chegamos. E olha do Aziz, né? Do Aziz Absar, professor da USP também. E olha do Haroldo de Azevedo, né? Muito mais complexo. E a escala, ela mudou também, né? Foi reduzindo o território, né? Porque num determinado território, né, temos tal coisa, uma condição natural diferente do território vizinho. Mas dessa condição natural desse território para a condição natural do outro território, há uma zona de transição. E essas zonas de transições não eram consideradas, né? Com o Jurandir, né, ele começa a considerar essas zonas e a classificar de uma forma muito minuciosa, né? Muito detalhista ali, olhando, classificando e chegando a um produto final, que é esse daqui, tá? Nós temos aí essas partes em branco, ó, formações, você tem as planícies, ó. Você vê então que a planície do Pantanal ela aumenta, né? Pega o número 25 e 26, ó. Se você for, é o Planalto do Rio Guaporé e o Pantanal Mato Grossense, né? Então nós temos o Pantanal Mato Grossense e o Pantanal do Rio Guaporé, que fica aqui mais próximo ao Acre, ó. Então você vê que essa classificação ela melhorou bastante e ela nos ajuda até hoje, né, a entender a dinâmica dos elementos físicos naturais aí do Brasil, que faz com que a gente entenda os processos naturais brasileiros, que é bastante complexo, tá, galera? Por causa do tamanho do território, e aí você já vem com a população, né, que já está ocupando. Você não pode simplesmente mandar a população ir embora para
trabalhar, né, para dizer, ó, isso aqui é tal coisa. Era para ter sido feito antes da população ocupar. Mas como já está ocupado, é preciso aí é preciso as adaptações para que a população se mantenha lá da melhor forma possível e que não ocorra nenhum desastre e não tenha nenhum risco à vida das pessoas mais pobres, né? É isso que nós precisamos ter na mente, beleza? O solo, material resultante de intemperismo das rochas, dinâmico e composto de partículas mais finas e que se fragmentam facilmente, é chamado de solo. O importante falar aqui é, professor, você está falando aí que o povo tem que ficar seguro e tudo, e como é que faz com os empreendimentos? Também tem que trazer, né? Tem que mitigar os impactos, né? Avaliar se é possível, né? E aí sim autorizar a entrada do empreendimento e garantir que aquela população que está ali seja contratada, né? Tem emprego, né? Mas você fica refletindo, olha a reflexão que a gente faz. A gente chega numa determinada área falando que a área é de risco e tal, a primeira coisa que eles vão falar, mas nós não temos para onde ir. Aí você fica, tá, não tem para onde ir. Concordo, é interessante. Mas uma população que não usa capacete, né? O que é que eu quero fazer analogia? Se você chegar para alguém e dizer, ó, tu precisa de tal coisa, qual é a tendência dela? Obedecer ou ficar com raiva, né? Eu percebo que a tendência é sempre ficar com raiva. Usa o capacete, né? A lei de trânsito é de 1990 e lá é pedrinha. Tem lá, uso obrigatório do capacete. Mas as pessoas usam capacete? Não, bota o capacete no braço, no retrovisor. Aí tu imagina tu chegar, isso eu tô falando de uma pessoa, tu imagina então tu chegar numa comunidade e dizer, ó, o risco aí de desabamento é 98%. Ah, mas os 2% tá aqui, resistindo até hoje, né? Ah, mas não sei, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Olha o tamanho do problema, né? Você simplesmente chegar e dizer que vai fazer tal coisa também não é com tanta facilidade. Você tem que convencer, né? Trabalhar isso aí, ter uma noçãozinha de tato com as pessoas, né? De trato, tato, contato, né? Agora com essa pandemia, aí que tem que ter mais cuidado, né? Com máscara, né? Uma luva, o álcool em gel, né? O álcool em gel, álcool em gel. Então você tem aí todas essas possibilidades para que você possa ajudar as pessoas e convencê-las, beleza? Os solos recobrem quase toda a superfície do planeta, já estamos finalizando aí a aula. Oferecem suporte ao desenvolvimento de plantas e são fundamentais à sobrevivência dos seres vivos. O conjunto de processos físico, químico e biológico de formação de solos é denominado pedogênese. Grifa também isso aí, tá? Grifa essa parte. E aí nós chegamos nos horizontes dos solos. Meninos, é muito importante que você entenda a partir dessa imagem, ó. Você vê basicamente de novo, ó, pelas cores, né? Você tem a cor amarronzada, o horizonte mais próximo à superfície, e nós temos outras cores aí, ó. Composição do ferro aqui, muito forte, né? Muito presente por causa da cor avermelhada. E nós temos aí a rocha matriz, né? Que é a parte mais baixa, mais profunda dos horizontes. Então nós temos aí essa formação. Para entender as características dos solos, é preciso estudá-los, desde a superfície até sua dimensão mais profunda, ou seja, analisar seu perfil vertical. Da rocha-mãe à porção mais externa, a estrutura de um solo apresenta características diversas da textura, composição, coloração, consistência, entre outras, observado em camadas ou horizontes mais ou menos nítidos. Quanto mais distante da rocha originária, mais antigo é o processo de pedogênese e logo o solo. Então nós temos solos mais recentes e solos mais antigos, né? Os solos mais antigos, eles costumam ser os mais profundos, tá, meninos? E característicos de um clima úmido. Além de profundo também, é um bom solo para você praticar agricultura. Então eles costumam ser profundos e com todos os seus horizontes bem definidos, beleza? Que aí nós vamos trabalhar na próxima aula essa atividade. Galera, na próxima aula nós vamos trabalhar aí a classificação dos solos, né? Nós vamos observar esse mapinha aí, ó, tá?
Então você tenta fazer as atividades desse capítulo, faz também as atividades do caderno de estudos, tenta lá fazer algo que você conseguiu entender. Que próxima aula nós vou finalizar o capítulo. Percebeu que esse capítulo é gigante, né? Nós temos aí mais ou menos umas 3 ou 4 aulas só nesse capítulo. Esse capítulo é gigante, mas está chegando ao fim, tá? Prometo. E aí depois do livro nós vamos para o caderno de estudo, fazer uma revisão, fazer as atividades, corrigir e vamos aí então para o capítulo 5, beleza? Então, um abraço, até a próxima e fica aí a aula de hoje. Valeu!